Vamos lá, Dejão, vamos começar mais um programa A Hora do Chico. Hoje a gente com um cenário novo, né, renovado. Hoje, data especial, dia especial do A Hora do Chico. Nós vamos falar sobre a importância da paternidade, né, em comemoração até ao dia dos pais, né? Então, é importantíssimo a gente falar sobre os pais e falar principalmente da importância de reencarnar num ambiente e num lar estabilizado e a responsabilidade que nós temos como pais e a gratidão que devemos ter também como filhos. Eu acho que isso é fundamental que a gente tenha em mente. Para iniciar muito bem o nosso programa, eu vou citar o nosso profeta Gibran Khalil Gibran, né? Só para a gente ter ideia aqui de quem é Gibran Khalil Gibran. Khalil Gibran nasceu em Basra, no Líbano, em 1883. Portanto, ele é do século XIX, numa pobre família cristã. Foi levado aos 12 anos pela mãe para iniciar uma nova vida na América do Norte. Khalil tornou-se um talentoso artista e poeta. Sua obra-prima, O Profeta, inclui entre os livros mais lidos do século XX. Alcançou imensas vendas nos anos 60, quando inspirou John Lennon em sua música Julia, em 1968. Gibran faleceu com apenas 48 anos de idade em Nova York, em 1931. Seu túmulo é agora um museu e recebe visita de milhares de fãs e peregrinos. Mas por que foi que eu citei Gibran? Eu citei Gibran porque um dos pensamentos de Gibran, um dos mais profundos, e que inclusive faz o prefácio do Profeta, que é o livro dele, é sobre os filhos. E Gibran vem dizendo o seguinte: e uma mulher que segurava um bebê junto ao peito pediu: fale-nos dos filhos. Ao que ele disse: seus filhos não são seus, são os filhos e filhas do desejo da vida por si mesmo. Chegam por meio de vocês, mas não são de vocês. Embora estejam com vocês, não lhes pertencem. Podem dar-lhes o amor, mas não os pensamentos, pois eles têm pensamentos próprios. Podem abrigar-lhes o corpo, mas a alma não, pois a alma dele mora na casa do amanhã, a qual não lhes é possível visitar, nem sequer em sonhos. Podem esforçar-se por ser semelhantes a eles, porém não busquem torná-los iguais a você. Pois a vida não segue para trás, nem se retarda no ontem. O arqueiro mira o alvo no caminho do infinito, e com o seu poder curva vocês para que ele possa disparar suas flechas rápidas e distantes. Que o ato de se curvarem sob a mão do arqueiro seja pela alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que se mantém estável. Eu acho isso fantástico, Dejão. Boa tarde. Começando com o Gibran, né? É logo para arrebentar, né, meu amigo? É sempre um motivo de muita... E quando você fala da idade, né, com a qual o Gibran desencarnou, a gente sente uma pena enorme, né? Um talento do tamanho desse. Fantástico, né? Um homem com tanto conhecimento e tão breve foi a sua passagem aqui. Mas tudo se justifica e com certeza ele deverá estar em outros mundos, dando continuidade a essa sua proposta tão bonita, que é o de levar para a humanidade esses ensinamentos fabulosos. E você aqui fala muito bem com relação à família, né? Na figura do pai, esse ser, né, que vem com a missão, se é que podemos chamar de missão, de servir como orientador para aqueles orientarem os seus filhos, a fim de que eles encontrem o caminho, e esse caminho todos nós sabemos que é o caminho da felicidade. Com certeza. E hoje nós, como você disse, nós vamos enveredar um pouco por esse território que é tão importante e hoje está tão difícil de ser entendido. Com certeza. Que é a estruturação da família, né? A família do século XXI está muito, muito afetada por uma série de fatores que tem sido muito difícil de ser entendida por nós e por todos aqueles que, com certeza, ainda não buscaram os novos sentidos e os propósitos para essa grande mudança que o mundo está vivendo, né? Onde os valores começam a ter um novo grau de avaliação e a gente, como espírita, tem um entendimento muito à parte. E ficamos muito à vontade para falar sobre isso, porque o processo da reencarnação nos contempla com todo esse entendimento, né, Maguinho?
E eu acho que hoje nós vamos, como eu disse, abrir um vasto campo para um debate, e aqueles que com certeza quiserem contactar conosco, entrar em contato, né? Hoje o programa está sendo especial, né, Lejão? Porque nós vamos fazer só a transmissão ao vivo. Nós estamos fazendo a gravação para a rádio, porque nós vamos reproduzir alguns programas anteriores nessa próxima terça e quinta-feira. Então hoje o programa vai ser sem intervalo, a gente vai estar só se comunicando com vocês aqui através do Facebook. E quem quiser fazer suas perguntas ao programa, né, naturalmente para o Dejan, tanto quanto possível a gente vai tentar responder aqui os questionamentos. Mas façam as perguntas, estamos aqui exatamente para falar sobre a importância da paternidade, principalmente. Vejam, no Livro dos Espíritos, nós temos aqui o capítulo, que é um capítulo inteiro, né, falando sobre parentesco e filiação, que é a pergunta 203 no Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta aos espíritos: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou lhes dão apenas a vida animal, a qual uma nova alma vem mais tarde lhes acrescentar a vida moral? Aí os espíritos respondem: os pais dão somente a vida animal, uma vez que a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, até para começar o nosso processo aqui de questionamento sobre a importância do pai numa visão espírita, né? Eu costumo sempre dizer que assim, o espiritismo ele responde tantas coisas bacanas, né? A gente vivencia certas coisas no mundo material que muitas vezes a gente se pergunta por quê. Então aqui ele faz exatamente uma alusão a essa questão da diferença de personalidade ou de psiquismo entre o pai, os pais em geral, no caso a mãe e o pai, e o filho. E a gente vê muitas vezes o filho que é completamente inepto, uma pessoa realmente cheia de problemas e tal, que traz problemas para a família e tal, e o pai uma pessoa maravilhosa, e a gente diz assim, por que é que merece? E vice-versa também, tá certo? Muitas vezes os filhos maravilhosos com pais que não são lá essas coisas todas. E eu queria te perguntar, Dejão, por quê? Qual é a natureza disso tudo? Os espíritos respondem muito bem que o espírito é do espírito, a matéria é da matéria, mas eu queria que você desse uma explanação maior sobre isso, né? Até para clarear mais os nossos pensamentos. Há uma dificuldade muito grande para esse entendimento, porque hoje ainda se vincula a herança genética como sendo a principal fomentadora de todo o processo da interação da relação pai e filho. Mas você veja, a herança ela é energética, ela não é genética, ou seja, o espírito ele é um ser, ele é uma individualidade criada por Deus, onde cada um é senhor da sua própria história e vai traçar o seu próprio destino. Lógico que se a gente vive num mundo onde tudo está interligado, para que um espírito desenvolva os seus potenciais de crescimento em busca da felicidade, do entendimento, é necessário que ele esteja sempre lidando ou compartilhando com outros espíritos os conhecimentos necessários para ele exercitar os sentimentos que são tão fundamentais para a estruturação do ser. Por exemplo, ele no seio da família, ele tem, como eu digo sempre, no laboratório sagrado, todas as experiências que ele precisa realizar para se libertar dos seus karmas, dos seus erros, né? Mas também desenvolver as suas virtudes. Aí entra, de uma maneira muito intensa, o papel dos pais como sendo os orientadores deste filho. Você veja que quando o espírito, por mais evoluído que ele seja, no processo reencarnatório, ele obstacula todo o seu conhecimento, né? É como se vertesse, como se colocasse uma cortina, né? Tirando ele de todo o seu passado. Ele reinicia um novo projeto com novas propostas, e nessas propostas está exatamente a figura do pai, da mãe e da família com a qual ele vai trilhar um novo caminho, buscando esses objetivos que são previamente traçados. Então a presença e a participação do pai é de fundamental importância, tanto no sentido do seu próprio crescimento espiritual, como também no sentido do crescimento espiritual do pai, porque esses espíritos, tanto eles podem ser espíritos afins,
como podem ser grandes adversários de vidas passadas que vieram num novo encontro refazer coisas que eles não conseguiram refazer. Por isso que há tanto conflito, muitas vezes, entre pai e filho. E ele muitas vezes não sabe dizer por que aquele filho tem tanta aversão, ele odeia o pai, se o pai nada fez, mas não fez na vida presente. Ali talvez esteja assinalando no seu inconsciente coisas que ele não tem a capacidade de visualizar com nitidez, mas aquilo existe. E é exatamente aí onde tem que se fazer o trabalho. Por isso que eu sempre digo, se o seu filho é difícil, se ele é um filho problemático, aproveite essa experiência, porque talvez seja um dos motivos para você estar nessa família, seja esse filho problemático, tratando-se de um resgate, tanto da sua parte como da parte dele. Perfeito. Dejan, nós temos visto ultimamente algumas tragédias acontecendo em família, né? Parece que há uns 40 dias atrás, há 45 dias atrás, nós vimos uma situação aqui, bem próxima de nós, aqui no Recife, onde mãe e filho tramaram para matar um médico, que era o pai, né, do rapaz. Eles tinham mais filhos, né, mas esse rapaz, que era o mais velho, tramou junto com a mãe a morte do pai e ocultaram o corpo, acharam partes do corpo em tudo quanto foi lugar da casa, né, espalhados por cisternas, enterrados em alguns locais. Então foi uma coisa terrível, e essas coisas fazem com que nós façamos algumas reflexões, né? Por que acontece esse tipo de coisa? E é assim, muitas vezes a gente, entrando naquela questão determinística e tal, a gente sempre diz assim, é o karma dele, né? Nós que somos, não foi o karma provavelmente no passado. Isso sempre é desse jeito, Dejan. As famílias, elas nascem para cumprir um karma totalmente destinado àquele fim, ou existe uma forma de se melhorar tudo isso através da convivência? Olha, Wagner, essa sua colocação abre um vasto campo para um pensamento muito bom. Mais amplo. Vamos lá. E a gente pode entender o seguinte, todos os projetos, eles são pré-elaborados, mas não significa que eles sejam executados. Uhum. O espírito, quando ele reencarna, lógico que ele vem com bons propósitos. Deus não devolveria um filho para o cenário da vida para que ele continue errando. Se ele coloca, eu digo sempre, se ele nos coloca nesta escola é porque ele acredita que a gente pode alcançar os conhecimentos que ela tem para nos oferecer. Aí exatamente entra essa força interior. Porque muitas vezes o jovem, a criança, vamos começar da parte mais infantil, a criança ela traz um personalismo característico dela. Uhum. Só que esse personalismo é como uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Essa lapidação tanto vai ser da parte interior, ou da parte dela, como com a intercessão dos seus pais. Então ela começa, numa experiência de renovação, a enfrentar dificuldades e não encontra, muitas vezes, o apoio necessário dentro do próprio seio familiar para que ela possa se vincular a esse projeto que previamente foi elaborado. E aí começam a surgir os conflitos, não são os conflitos com a família, começam os conflitos intrapsíquicos, é o conflito com ela mesma. Será que é isso que eu quero? Será que isso é o melhor? E ela vai se nutrindo de outras informações que também não são tão promissoras e verdadeiras, e ela começa mudando todo o roteiro de uma programação tão perfeita que previamente foi elaborada. Porque ela não encontra força interior, como eu disse, também não encontra um respaldo que dê a ela esse impulso que seria a força dos pais. Por quê? Porque a família hoje está fazendo o papel que ela sempre fez, mas modificou-se muita coisa. Né? Não há mais aquela estrutura que a gente conheceu há 10, 15, 20 anos atrás. Essa modernidade abre um vasto campo para algumas coisas que precisam ser avaliadas com muito critério, para saber se verdadeiramente esse é o caminho que a família deve seguir. Porque, Vaguinho, veja bem, se a gente olhar direitinho, tudo é muito perfeito. Porque a obra de Deus, ela é uma obra sistêmica ou sistemática. Como é que a gente pode entender? Você veja, vamos partir para o universo. O universo tem todos os seus sistemas galácticos, sistemas solares, os sistemas planetários, e esses sistemas, eles estão um dentro do outro. E a família é um sistema. Porque, veja, nós temos o sistema educacional, nós temos o sistema de saúde, nós temos sistemas políticos, e o que é o sistema família?
é exatamente o núcleo, é a célula fundamental, onde nela se desenvolvem todos os potenciais para que esse sistema possa interagir com o outro sistema. Ou seja, a família, ela envia para a sociedade aquilo que ela elabora dentro dela. Da mesma maneira que a sociedade lhe devolve com a mesma intensidade. Por exemplo, uma criança que você não educou dentro do seu lar, ela vai ser não só um problema dentro do seu lar, como um problema também da sociedade. Fora da sociedade. Por quê? Porque tudo está interligado. Só que essa célula, e todos nós sabemos o que é uma célula, né? A célula é um núcleo de potenciação de realidade. Lá naquele núcleo existem os seres que fazem parte, o pai, a mãe, os filhos, e eles começam a trocar entre eles as devidas informações para que ela se estruture e possa se transformar em uma célula sadia. Uma célula sadia, ela produz um organismo ou um órgão sadio, e assim faz com que todo o processo fique se beneficiando dessa saúde, partindo sempre da célula. Então, como as células estão doentes, que são as estruturas familiares, estão combalidas, algumas até vivendo o próprio fracasso, como é que o sistema pode funcionar? Como é que um país, uma nação, né, uma civilização, ela pode se nutrir se a família não está enviando para ela os cidadãos, as pessoas que com ela vão compartilhar? Então é preciso a gente entender. Por isso que eu digo, a grande transformação, primeira, na consciência. Segundo momento da transformação é exatamente onde estão os verdadeiros personagens de uma história que precisa ser vivenciada. A minha história, a história dos meus pais, a história dos meus irmãos são histórias à parte, mas são histórias que estão vinculadas a uma outra grande história. Como as células se unem para formar um organismo. Dejan, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 205, dentro desse mesmo parentesco e filiação, em que o Kardec pergunta: alguns dizem que a reencarnação destrói os laços de família, porque faz com que as pessoas se lembrem também das afeições que tiveram em existências anteriores. Essa afirmação é correta? E os Espíritos respondem: a reencarnação não destrói os laços de família, ao contrário, ela os amplia. O parentesco, tendo como base as afeições anteriores, faz com que as ligações entre os membros de uma mesma família sejam mais sólidas. A doutrina da reencarnação também amplia a fraternidade entre os homens, pois entre os nossos vizinhos ou entre os nossos empregados podem estar espíritos que já foram ligados a nós por laços de sangue. Aí é onde está a história que eu vou lhe perguntar em relação a essa questão do Livro dos Espíritos. Eu fiz há pouco uma palestra, acho que faz uns 15 dias, sobre a importância da família, a reencarnação. Por que em família? Né? Por que trabalhar esse processo de reencarnação? E dentro uma das coisas que nós comentamos foi em relação ao período em que o espírito chega, tá certo? A criança nasceu e ela tem aquele período de 7 anos para se concretizar a reencarnação. E a importância desse período na concepção do futuro personagem que está surgindo ali. E muitas vezes a gente coloca como também determinístico a questão do espírito ter vindo ruim, continuar ruim, que pau que nasce torto e morre torto e tal. E eu comentei, e eu quero que você me diga se isso está certo ou errado, que nesse processo de concretização da reencarnação é a hora onde o espírito está amolecido, e onde pode existir a intervenção dos pais, nesse caso do pai e da mãe, para construir uma nova personalidade ou uma nova reorientação daquela criatura que está nascendo, com todas as tendências das reencarnações anteriores, mas, no entanto, com toda a abertura para que se introduza uma nova forma de se ver a coisa. Me fala se eu falei a verdade em relação a isso. Falou demais. Eu só abro um parênteses aqui, porque não é esse período que se dá a completa reencarnação. A completa continua, né? A gente não chama de período nem de tempo, a gente chama de um marco. Um marco. Marco é uma coisa que não se define pelo tempo. Considera-se que, segundo
André Luiz, ou não sei se foi André Luiz ou foi Emmanuel, se consolida em 8 anos. 8 anos, significa que seja anos, uma medida para todos. Depende muito de cada espírito. Mas o que acontece? Veja bem, nós temos emoções e sentimentos. As emoções significa fora, exterior. Emoção é movimento. As emoções são todos os conteúdos, né, que nós vamos adquirindo através dos nossos conhecimentos, da nossa convivência. Então, é tudo que mexe com o nosso eu gera uma emoção. Mas é importante dizer que nós temos dentro de nós uma grande estrutura que são os nossos sentimentos. Quando a criança ela começa a desenvolver os seus primeiros potenciais de conhecimento, porque ela chega exatamente como um grande um ser que não tem a menor noção de onde ela está. Lógico. Né? Um grande desconhecido dela e do próprio meio em que ela vive. E ela, aos poucos, ela vai elaborando as suas percepções, mas até então ela não mexeu com os seus sentimentos, porque esses sentimentos eles fazem parte de uma área mais profunda que é do seu inconsciente. Então ela começa recebendo informações e transformando aquilo em sentimentos. Aqueles sentimentos vão gerar o caráter da criança. Por exemplo, se ela é uma criança que recebe muito amor, se ela recebe muito carinho, muita proteção, mas ao mesmo tempo ela é levada também a fazer um caminho de autoconhecimento, é uma criança que ela não é mimada, mas ela é educada, ela vai construindo dentro dela a sua própria realidade. Por isso que eu digo, o que tem faltado para os nossos jovens é a autonomia, é a capacidade de assumir a sua própria realidade, porque o espírito está aqui, não é para ser conduzido como um autômato, como um cego precisando de um guia, muito pelo contrário, ele precisa de um orientador, e esse orientador se configura na pessoa do pai, e essa mãe, que é a acolhedora, que tem um papel muito, muito importante, porque ela é a grande fomentadora do amor. A mãe, ela se configura como aquele grande elo de tudo. O pai é aquele que se desenvolve dentro desse projeto, como o que vai buscar, né, os meios para que aquela família se estruture. Ele é o exemplo. É o exemplo, ele é a força e a mãe é o jeito, podemos assim dizer. Então, quando a criança começa a se vincular nesse novo processo, ela precisa de referenciais. É como quem precisa seguir um caminho, mas que não tem a menor noção do caminho. Então, ela segura na mão dele para que ele o conduza. Chega um momento que ela começa a ter o próprio entendimento. E, aos poucos, ela vai se desvinculando daquela dependência e vai criando o seu próprio sistema de autonomia e cuidando da sua própria vida. Por isso que eu digo, quando a criança ela começa a decidir por ela, começam a surgir os conflitos, principalmente com a mãe. Você veja, enquanto a mãe está escolhendo o sapatinho dele, a roupa dele, a escola dele, está tudo bem. Quando ele começa querendo decidir por ele, ela já começa achando que ele está conflitando. Olha, esse menino já não me atende mais. Sim. A mesma coisa é o pai. Mas não está entendendo ela que aquilo é um marco da libertação do espírito. Ele está começando a construir a sua própria história nessa nova experiência. E como é essa nova experiência? É de sofrimento? É de dor? Não. Essa nova experiência será uma continuação de uma história que ele não terminou. Perfeito. Ele não concluiu algumas coisas e ele precisa concluir. Aí, nesse caso, Vaguinho e todos os telespectadores que estão nos vendo, cabe tudo. Cabe os conflitos. Olha, se esse espírito veio com o grande objetivo de perdoar, é preciso que ele encontre conflito e até adverso para ele poder perdoar. Então veja que a vida não é uma proposta tão fácil, mas ela também não é uma proposta do impossível, do imponderável. O que é que torna impossível e difícil? É a forma como nós lidamos com as nossas experiências. É preciso que a gente entenda isso. Mas é fundamental que na família se estruture todas as possibilidades para que o ser vá buscar na sociedade ou no meio em que ele vive os fatores que irão dar continuidade a essa nova proposta que ele tem que viver. Porque é como Jesus disse, eu vim para este mundo, mas eu não sou deste mundo. Todos nós estamos nesse mesmo processo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Brevemente nós vamos partir. Ou por antecipação, ou por retardamento, ou por um momento decidido, alguma coisa vai ocorrer e a gente vai embora. Mas a história não acaba por aqui. A vida continua e as histórias vão continuar. Veja, tem uma questão que é muito séria, que ultimamente está acontecendo, principalmente entre os espíritas, que tem uma visão muito mais interessante em relação, não desprezando qualquer uma outra criação, mas
em relação à visão daquela criatura que foi colocada no lar, porque a gente vê como uma criatura do mundo, né? A gente vê como um espírito livre e um espírito pensante, uma individualidade que é bem diferente de nós e a gente tem que respeitar. Mas aí estamos chegando a um extremo que está ficando perigoso, porque falaram que desde a década de 70, 80, vem os espíritos índigos e depois espíritos cristais e etc e tal. E a permissividade e a falta de pulso está começando a dominar porque estão endeusando essas crianças como se elas fossem capazes de tomar conta do próprio destino e até de dominar a casa. E o que está acontecendo é exatamente, são criaturas que a gente sabe que tanto a Índigo quanto a Cristal pode ter uma evolução muito grande, principalmente a Índigo. Ela tem uma evolução científica um pouco maior, ela tem uma compreensão, tanto é que eles têm uma facilidade muito grande de pegar esse negócio de computador e tal. Um exemplo é isso, né? Sim. E as cristais que têm essa habilidade e um pouquinho mais de moral. Mas não significa dizer com isso que vai se deixar a criança fazer tudo e a gente endeusar a criança porque ela é uma cristal ou é uma índigo, né? Que são denominações que a gente se preocupa. Lógico que estão vindo espíritos bons, mas também estão vindo espíritos que vêm para a sua última oportunidade de reencarnação. Então é preciso muito cuidado nisso tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vaguinho, isso é muito interessante. Veja, ninguém dentro de um projeto pode, a bel prazer, ocupar o espaço do outro. O filho não pode ocupar o espaço do pai. Cada um tem o seu papel. Isso. É por isso que eu digo, as pessoas dizem, você é meu amigo. Não, você é meu filho. Amigo eu tenho vários. Pai você só tem um, que sou eu, nessa experiência. Então nós somos pai e filho, mas somos amigos. Ou seja, há uma complementação do processo. Mas primeiro pai e filho. Primeiro eu sou seu pai. Então isso tem um significado muito importante. Qualquer coisa que venha a mudar isso, com certeza vai desestruturar a harmonia da família. Isso é muito importante. E vejam que coisa interessante. Eu costumo sempre dizer, Wagner, um sentimento que eu não possuo é o sentimento da inveja. Eu sou uma pessoa tão beneficiada por tudo. Eu tenho muitas coisas que me faltaram, me faltam, como a todos nós, mas eu me sinto uma pessoa muito rica. Mas uma das coisas que se eu tivesse que invejar uma pessoa, eu invejaria o conhecimento. Mas não é o conhecimento vulgar, intelectual, esse conhecimento que se expõe para a sociedade, que são exaltações de vaidade, mas o conhecimento de si mesmo. Quando eu encontro uma pessoa muitas vezes humilde, mas vejo nela uma estrutura de base, um caráter formado e, acima de tudo, uma conformidade com a vida, essas pessoas realmente são pessoas fantásticas. São pessoas que são decididas e estão decididas. Por quê? Por que eu estou falando nisso? Porque um dos maiores problemas, Vaguinho, dentro das famílias são as heranças. Olha, a gente tem vivido coisas inacreditáveis, tristes. Por quê? Porque pais de famílias que com a melhor das intenções se preocuparam em deixar coisas que não têm a menor importância, e tem, mas não é tão fundamental, que são os patrimônios físicos, materiais, que nada resolvem em termos de estruturação de futuro de família. E isso tem sido um grande problema. E essas crianças que você fala, elas não podem atropelar jamais esse caminho que é necessário. E elas vieram para ser orientadas, né? Wagner, veja bem, se existe uma coisa muito importante na estrutura da evolução do ser espiritual, é que Deus nos coloca sempre no lugar certo. Isso. Você nunca vai estar no lugar que não lhe cabe. Nisso ele prima em todos os sentidos. Você nasceu na família, por isso, o que é que Chico diz? O que foi que Emmanuel disse? Nasceste na família necessária para o teu crescimento espiritual, ocupas o corpo necessário para a tua evolução na vida que tu levas, aqui na experiência terrena, e embora não possa voltar atrás e fazer um novo começo, podemos começar agora a fazer um novo fim. Ou seja, a vida vai ser sempre um recomeço, e nesse recomeço a gente está sempre no lugar certo. A família que eu tenho, a que você tem, que todos têm, era o melhor que poderia ser para nós, independente do que esteja existindo, apesar dos das adversidades, até mesmo
pseudo-infelicidade que você está vivendo, mas essa experiência é sua e faça dela um bom proveito. Isso é muito importante, porque a gente tem tido aqui, nos nossos atendimentos, depoimentos de cortar o coração de mães, de pais que sofrem pelos filhos que têm, pela forma como eles agem e vivem. E eu sempre, mãe ou pai, mais do que seu filho, está lá em Gibran, é filho de Deus. É filho de Deus. E você hoje se considere fiel depositário de Deus, porque ninguém coloca uma coisa preciosa na mão de um qualquer. Se foi colocado na sua mão, é porque você tem valor, e esse valor tem que predominar, que é justamente o de auxiliá-lo no momento. Ah, mas ele não está entendendo hoje. Mas você faz por esse filho, e chega um dia, ele vai embora, você vai embora, outras experiências virão, mas quando ele chegar lá em cima, no ápice de todo o seu processo evolutivo, ele vai dizer, peraí, eu não concluí, tem uma falta dentro de mim. Numa determinada experiência, assim, eu tive um pai maravilhoso, fez tudo por mim, mas eu não entendi nada, porque eu não tinha cabeça para entender, e eu vou voltar para resgatar isso. E ele vai perguntar, onde é que está meu pai? E eles vão dizer que vai procurar você. Você vai ter que procurar e achá-lo. Por isso que tem tantos aí procurando. Ainda um pai, procurando lá procurando no um pai, no umbral, em você. qualquer lugar. Isso é maravilhoso. Ou seja, isso é o resgate. Olha, Vaguinho, sempre vai ser assim. Na longa jornada evolutiva, aquilo que você for deixando no meio do caminho, um dia você vai ter que buscar. Eu acho, Dejan, uma coisa muito interessante que eu até hoje, homenageando o Dia dos Pais, eu fiz um texto no Facebook, onde eu coloquei que isso parece muito com a nossa própria existência espiritual, né? Onde você passa várias reencarnações, mas na realidade numa encarnação só você pode resolver e pensar do jeito certo. Então, na realidade é o seguinte, você na infância endeusa seu pai, né, e tem nele uma figura quase que mítica, né? Então aquele é o seu herói, e aí depois você vai, e é verdade, que a percepção é a percepção certa. E aí depois que você chega na adolescência e vê as falhas do seu pai, e você está começando a tomar conta de si, porque aí você, nessa fase, exatamente essa coisa que você disse, você começa a se apoderar, o que os americanos chamam de empowerment, né? Quer dizer, começam a te dar poder e você tem esse poder, porque tem o poder de tomar conta da sua própria vida, da sua própria individualidade. Aí você começa a desrespeitar e achar que aquele ser, porque tem falhas, e não é o herói que você esperava, porque lógico, é humano, tem todas as falhas no mundo, você pode desrespeitar. Aí só na vida adulta que você cai em si, diz, meu Deus, principalmente alguns só chegam a cair a ficha quando o pai já foi embora, né? Quando o pai já partiu para a parte espiritual. E ele fica com um tremendo remorso, porque não aproveitou para agradecer todos os benefícios que foi dado pelo pai, todas as negações que foram extremamente importantes para a sua evolução. Por favor, olha, se eu fizesse agora uma colocação que me dá até motivo para eu citar um fato muito bonito. Todo pai foi filho, todo filho será pai. Mas por que essa coisa tão ciclotônica, né? É porque só sabe da experiência quem passa pela experiência. Não adianta teorizar uma coisa e querer fazer dessa teoria uma história quando ela não tem os fatores que vão se vincular às suas necessidades maiores. E Wagner, eu tenho uma passagem que eu acho muito bonita, está lá no livro Memória de Padre Germânio, com Amália Soler, que conta o seguinte: Germânio era uma criança que com poucos anos de idade, 6, 7 anos de idade, vivia na margem de um lago. O pai era um pescador, ele e a mãe. Só que o pai era um homem alcoólatra, um homem perdido, irresponsável, e a mãe morre, e ele fica só com o pai. E o pai começa a maltratá-lo e manda ele embora. Olha, uma criança com 7 anos de idade é mandada embora para fora de casa, e ele começa a caminhar na margem daquele lago, assustado, uma noite escura, sem que ele pudesse ter condições de perceber nada. E ele encontra um daqueles barcos ali atracado, ele arruma um pedacinho de pano e se cobre, e ali ele dorme. E de manhã cedo, quando os padres vêm comprar peixe, encontra aquela criança órfã. E não tem o que fazer, levar a criança para o convento. E lá eles educaram. Ele não tinha a intenção de ser padre.
mas foi educado dentro de um convento, se formou ou se ordenou padre. E como ele foi vítima de um processo tão difícil que é de uma criança abandonada, ele disse: eu quero ir para uma aldeia onde eu possa resgatar crianças abandonadas para recompor toda a minha história e de alguma forma agradecer aquilo que eu recebi. Sim. E ele faz um trabalho maravilhoso, chama a atenção até das grandes autoridades da Espanha. Uma determinada tarde, quando ele descansava, o seu auxiliar chega no seu quarto gritando: padre, padre, corra que tem um homem louco, embriagado, querendo pegar as crianças no pátio da igreja. E quando ele olha, era o pai dele, que estava cego e estava ali querendo mexer com as crianças. E ele reconhece o pai, mas ele não se identifica como filho, até porque o pai estava cego. Sim. E ele acolhe aquele homem e começa a cuidar dele. Mas ele começa dando problemas, atrapalhando toda a obra, bebendo e fazendo coisas que não devia. Um dia, um amigo seu, de uma outra aldeia, passa por lá e ele tem um local lá onde ele acolhe pessoas com problemas de bebida, e ele pede para levá-lo. E ele vai levar o pai dele. E na viagem há um acidente e o pai dele morre. E ele entra em depressão profunda. E ele fica deitado durante vários dias. Quando ele sente que está muito próximo dele desencarnar, dele partir, ele chama o seu auxiliar e diz: sente aqui que eu tenho uma confissão para lhe fazer. Mas padre, quem sou eu para ouvir uma confissão de um homem santo como o senhor? Ele disse: mas você precisa ouvir. Você é meu amigo. E ele disse: você está lembrado daquele homem que esteve aqui assim, assim? Eu disse: sim. Lembrei. Aquele homem era meu pai. E ele narra toda a história do passado. Sim, padre, mas esse homem fez tudo o que fez, o senhor está aí lamentando, sofrendo, dizendo que não tem mais forças para continuar pelo que fez. Isso você não entendeu, meu filho. Mas não entendi o quê, pai? Quando Deus me botou na vida dele, ele nada me deu porque nada tinha. Mas quando Deus botou ele na minha vida, eu tinha e não dei. É isso que a gente tem que entender. Quando eu estou na sua vida e quando você está na minha. Quando é que os filhos estão na vida dos pais e os pais estão na vida dos filhos? Porque a coisa é de mão, a via de mão dupla. Nem sempre é de lá para cá, pode ser daqui para lá. Eu posso estar dentro de um processo, de um projeto familiar, e eu vim com um objetivo até de resgatar meu pai. Tirar ele de um caminho na condição. Quantos filhos modificam toda a história de uma família? Exatamente. É preciso que a gente abra os olhos para isso. Então a gente entra já numa questão que é uma questão muito polêmica, que nós já tratamos aqui no A Hora do Chico, e que eu vou voltar a tratar, até porque é tão apropriado. A gente vê acontecendo tanto, nós estamos vendo aí uma situação que ultimamente tem despertado muita revolta, principalmente entre os cristãos. Na Argentina, agora há pouco, houve uma votação que foi exatamente sobre a legalização do aborto, onde muitas vezes os pais influenciam demais, né? O pai, né? A criatura vai lá, faz o filho, aí não quer assumir, então ele força a mãe a fazer o aborto, né? Vamos fugir dessa questão do estupro e tal, e muitas vezes a sociedade está clamando ultimamente por esse aborto, porque a mulher fica numa situação muito difícil. A gente tem que compreender também toda a situação da mulher, mas a gente sabe de toda a situação espiritual vivida por essas criaturas nesse cenário que se descortina. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa responsabilidade, principalmente essa responsabilidade, quando a gente fala de sexo, parece que a gente está falando de moralismo, né? Mas muitas vezes um sexo irresponsável gera uma criatura e que você quer tirar depois aquela criatura porque não quer assumi-la, porque não tem condições morais ou financeiras de assumir. Por favor, me fala um pouco sobre isso, que é tão importante. Veja bem, eu peguei aqui um texto de Emmanuel, no livro Vida Nova, que fala sobre o projeto reencarnatório no que diz respeito à figura do pai. E eu resumi mais ou menos assim. Para nós espíritas, o grau de comprometimento do pai é maior do que nós possamos imaginar. Sabedores que os espíritos se reúnem em família, na condição de pais e filhos, para o necessário reajustamento, o que a gente comentou, devem os pais aproveitar as bênçãos do esquecimento temporário do passado e a fragilidade inicial desse novo ser, que é este filho que está chegando,
colocá-lo em seus braços firmes e ampará-lo nas suas necessidades materiais, mas, sobretudo, no aspecto moral, sendo exemplo de uma conduta digna e edificante. Olha que lição ele nos traz. Aí, aos pais que têm a oportunidade do conhecimento espírita, não faltarão desafios, mas haverá de sobrar auxílio na compreensão da responsabilidade assumida. Ninguém nunca está só num projeto desse. Porque esse projeto, Wagner, não é só de um espírito de dois, é da própria espiritualidade que precisa, por isso que Jesus dizia, enquanto houver uma ovelha perdida, eu não me sinto o pastor deste rebanho. Olha que coisa linda, enquanto existir alguém no mundo gritando, sofrendo, esse mundo está precisando de ajuda. Por isso que ele diz, eu não posso sair daqui, porque enquanto uma alma geme, eu tenho que estar ao lado dessa alma, não para tirá-la da dor, mas para ensiná-la a sair da dor. Porque é o mestre. Agora veja o que é que eu digo aqui. Isso a gente até comentou ontem, Wagner. Lembrando que os ensinamentos de Jesus foram eficazes não pelas suas palavras. As palavras de Jesus foram coisas lindas. O Evangelho é perfeito em todas as suas nuances. Mas pelo exemplo que ele passava. Fantástico. Isso é... Que os pais tenham consciência de que a frase faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é a pior maneira de se orientar um filho. Terrível essa frase, né? O exemplo é dignificante. As palavras são importantes, são. Mas se ela não estiver acompanhada do exemplo, isso não tem a menor importância. Aí é onde você fala, veja bem. Nós muitas vezes encontramos fora da família, muitas vezes não, é quase casualmente, pessoas melhores do que os nossos familiares. Pessoas que nos acolhem, que nos contentam, que nos deixam alegres. Mas eu costumo sempre dizer, mas não é essa pessoa a sua experiência principal. O laboratório é em casa. É em casa que você tem que contornar todos esses processos para poder, na sociedade, você se vincular. Porque aquela pessoa que você conhece fora, você não conhece verdadeiramente. Você tem uma ideia do que ela seja. Você vê ela na superficialidade. Mas a convivência, o dia a dia, o acordar e dormir no processo dos dias e das noites, as dores, as doenças, as faltas, as quedas, as preocupações, esse sim é o sentido da evolução da família. Então aí vem toda a história do filho pródigo. Né? Filho pródigo, perfeito. Não é? Porque tem toda aquela situação do filho ir embora, abandonar o pai, e depois de perder, buscar todos os seus sonhos e toda a sua ideia de mundo, e depois perceber que está errado e voltar com uma mão na frente e outra atrás, né? Pedindo a guarita ao pai, né? voltar ao lar. Que ele achava, né, teoricamente, ele achava que ele estava preso a uma condição e teve maravilhosa a ideia de se libertar. Sim. Por isso que o pai não pensou duas vezes. Na realidade, existe um contrassenso aí que ninguém dá uma herança viva. Não, o pai disse, não, mas esse pai é outro pai. É uma e a situação era outra também. Aí disse, não, você quer ir, pode ir. E é bom que você vá. E ele foi levando uma realidade. No início tudo foi muito bom, é o que eu estava dizendo. A gente convive superficialmente, tudo é muito bom. Mas quando a gente se recolhe ao interior, é que as coisas começam a ficar difíceis. Aí ele vai começando a ver o outro lado. Chega um momento que ele diz, olha, eu estou comendo com os porcos. O que é que ele quer dizer com isso? Eu perdi o sentido da vida. Eu não sou mais eu sou agora um animal. Então, só existe um ser no mundo que pode me dar de volta aquilo que eu perdi, é meu pai. Primeiro o pai, com a deferência a Deus, só ele é que sabe o que é melhor para nós. Aí ele vai buscar esse pai na simbologia de uma família, né? E o pai o que é que fez? Cumprindo o seu papel, estava de braço aberto, esperando ele, porque todo pai espera. Eu digo muito isso quando os pais estão em conflitos com o filho. Eu digo, nunca esqueça de dizer ao seu filho, eu estou aqui, meu filho. Quando você precisar, pode vir. Esse papel é fantástico.
Você faça o que você quiser. Você pode cometer todos os seus erros, se afaste, vai embora, mas eu estou aqui. Um pai não morre. Eu me lembro muito bem, desde que eu, revoltado, quando era pequeno, quando eu ficava chateado com alguma coisa que minha mãe me contrariava, ela dizia assim, meu filho, você tem que fazer. E eu ficava revoltado, teve uma vez que eu disse a ela que queria que ela morresse. Eu quero dizer, e depois eu quase morro de chorar, porque eu estava arrependido, porque tinha dito isso à mamãe, né? E eu fiz várias outras rebeldias, como a gente sempre faz. E o pai, na realidade, o pai e a mãe, eu não sei se você concorda comigo, ele não quer que a gente ame ele de pronto, porque ninguém ama ninguém, inclusive a criança, ela não ama o pai ou ama a mãe, né? Tanto é que tudo que ela quer, ela faz uma chantagem primeiro, se eu não lhe dou um beijo, se você me der isso, eu não faço isso. Mas aí depois, pelo exemplo, você termina amando, e aí vem aquela história, né? O pai e a mãe não quer que você ame eles, ele quer que respeite, se conduza pelo que ele está dizendo, e depois vem o amor, porque você vai descobrir que tudo que ele estava falando era verdadeiro, era sério. O amor é uma construção, né? O amor não é um projeto pronto. É tanto uma construção que o amor está na criação. E a criação é um processo de desenvolvimento, não está dizendo criar. Ou seja, por isso que o amor precisa da humildade. Humildade é humus, humus vem de terra. A terra é o lugar onde a semente começa se nutrindo para se desenvolver. Ali existe uma árvore. Mas aquela árvore, ela é holística, ela não tem ainda o sentido. É preciso que aquela semente vá buscar os nutrientes da terra, rasgue aquele solo escuro em busca da luz, e aí começa a fotossíntese, e ali ela se transforma numa verdadeira árvore. Quer dizer, o amor seria todo esse projeto, desde o início até o momento mais elevado de toda a evolução. E é uma construção tão bonita, que ela vai se nutrindo de uma força tão grande, que quanto a gente mais dá, a gente tem. Porque as outras coisas não, quando a gente dá, fica fazendo falta. O amor não faz falta. Quando a gente ama muito, aí a gente se sente amado. Exatamente. Porque é por isso que Jesus falava que uma mão não veja o que a outra dá. E eu não entendia, porque as duas mãos têm que fazer a coisa dentro de você mesmo. Na hora que uma está dando, a outra já está recebendo. Sim. Porque tudo é seu. A coisa se dá dentro. Não é uma coisa exterioripada, uma coisa para fora. Sim. Eu estou dando aquele... Puxa vida, é aquilo que eu digo, quando um pai que tem um filho muitas vezes com dificuldade, e ele luta ao lado daquele filho, e ele consegue superar, puxa vida, é uma coisa maravilhosa. É uma vitória em todos os sentidos, de um potencial imensurável, porque ele diz, eu não venci só a minha história, eu venci a história dele. Aí vem aquela história de Deus, né? Que muita gente diz assim, Deus castiga, Deus vai colocar você no inferno. Bom, na história do filho pródigo está muito claro isso, porque quando o filho, o mais novo, vê o pai recebendo o filho que foi embora, diz revoltadíssimo, mas eu que fiquei aqui trabalhando com o senhor não tá me dando nem um terço, não me dá, não me reconhece tal, e está recebendo esse que foi embora, ele abandonou. E o pai disse que estava recebendo porque ele precisava de tudo aquilo, o outro não precisava, ele já estava com tudo. E ele não valorizou o pai. Veja que coisa interessante. A gente valoriza uma coisa à medida que dela a gente precisa. Uma coisa que não serve para a gente, ela está sempre no lugar que a gente nem sabe. As coisas que a gente mais precisa estão mais próximas de nós, por uma atração nossa. Então, os filhos problemáticos, eles estão sempre precisando dos pais. E os pais estão sempre precisando deles. É como numa escola, Vaguinho. Os bons alunos, a gente quase não sabe quem é. Mas os alunos problemáticos, a gente sabe. Por quê? Porque é o que está justamente desestruturando o projeto. Quando você começa a pensar, será que não sou eu que não estou ensinando bem? Que é uma pergunta. Por que esse aluno não está conseguindo, os outros conseguem? Pode ser que eu não tenha levado para ele. Mais um exemplo de que nós somos uma centelha divina, né? Porque, como Cristo disse, Deus ama a tudo e a todos. Deus ama desde a ameba até o mais angelical dos seres, com a mesma potência e a mesma igualdade. Então Deus ama a todos nós
E o pai, nós somos deuses por isso, porque o pai repete isso, reproduz isso quando faz isso que o pai fez com o filho pródigo. O Vaguinho, Santo Agostinho, como sempre fantástico, no seu livro Confissões, ele diz assim: não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Isso. A gente muitas vezes acha que está fazendo as coisas, mas esse fazer bem é a gente se sentir bem fazendo aquilo que é bom. E isso vai muito desse nosso pensamento. E a condição do pai se enquadra ou se vincula exatamente dentro dessa proposta. Quando os pais fazem tudo o que deve ser feito para o adiantamento moral do filho, se não alcançar o êxito desejado, não tem de que se culpar. Ele fez a parte dele. Deve conservar a consciência tranquila de que fez a sua parte. Entendeu? Quer dizer, eu não sou, não é? Deus para poder criar coisas que estão além das minhas condições, mas é preciso que eu faça valer aquilo que me foi colocado como proposta. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu digo sempre, Vaguinho, demora, mas chega. E não existe nada nesse mundo que seja de forma definitiva. A gente ainda está muito longe na condição de seres relativos para entender um ser absoluto que é Deus. Mas é preciso a gente, cada um fazer. Porque, Vaguinho, a gente fala, eu, você, que somos pais, nós erramos muito com os nossos filhos. Eu muitas vezes digo, por que eu fiz isso? Por que eu não deveria ter feito daquele jeito? Eu até peço perdão, não a eles, mas a mim mesmo, por ter tido as minhas faltas, as minhas quedas. Mas eu não posso fugir, né, desse grande projeto do qual eu tenho que me sentir cada vez mais incluído. Então, a gente vai contornando as coisas, caindo, levantando, que esse é o processo e é o projeto. Então, os filhos de hoje, eles estão por uma condição natural, até pelo processo da evolução, eles estão mais distantes dos pais. Mas isso não significa que a família esteja perdida. O que está precisando existir, Vaguinho, não é apenas a aproximação física, mas, sobretudo, a interação mental. Por quê? Porque, como disse Gibran, seja o arco na mão do arqueiro maior, se envergue para poder lançar a flecha que é este filho, para ele alcançar os seus objetivos. Nós não criamos os nossos filhos para ser uma propriedade nossa, como a gente disse logo no começo, são individualidades. Ele tem a história dele, ele precisa fazer valer essa história. Mas o que eu acho interessante, Vaguinho, é que essas almas, elas vão se encontrar. E é muito bom quando a gente se encontra com aqueles que um dia a gente participou da vida deles. Até mesmo você veja, você que é professor, como é bom a gente encontrar um ex-aluno. Muito bom. E ele diz, professor, quanta saudade. Eu acho que imagine isso no mundo espiritual, como deve ter um valor imensurável, né? Essa é a proposta que a gente tem que todas as vezes manter. E é muito, eu dizia muito isso aos alunos, olha, vocês vão embora. Eu não importa onde vocês vão estar. Vocês vão subir aí uma série de pódios, mas podem ter certeza, bem distante eu estarei aplaudindo, porque eu não só vou aplaudir vocês, eu vou aplaudir a mim mesmo, por estar feliz em ter compartilhado de alguma forma com esse momento que você viveu. Como é bom a gente estar na vida das pessoas, como disse muito bem nosso querido Santo Agostinho, fazendo coisas boas em nome do bem. Isso é que é fantástico. Dejan, esse é um programa que eu acho assim, eu costumo sempre dizer que as coisas não acontecem por acaso, a gente vem sintonizando com coisas maravilhosas. O Chico é essa casa que faz uma análise científica e moral de tudo que a gente trabalha aqui, né? Toda a nossa filosofia, todo o nosso pensamento é transmitir coisas positivas para as pessoas que estão vindo, nos procuram, que nos assistem através da internet. E todo o nosso intuito é exatamente reconstruir essa mentalidade do bem, do amor, da paz, né, da fraternidade entre os seres. Eu acho que isso é fundamental e o papel do A Hora do Chico é exatamente isso, é criar essa nova visão, principalmente utilizando desse novo canal de comunicação que é a internet, através das redes sociais, através do YouTube, do Facebook,
Facebook, né? E depois compartilhando no WhatsApp. Então a gente está aí com várias plataformas, trabalhando com todas elas para divulgar a doutrina espírita. E eu digo sempre, eu tenho dito, sabe, Wagner, eu estou muito feliz, porque o que eu idealizei, o que eu pensei do Chico está acontecendo. Acontecendo, você e tantos outros que estão aqui estudando, né, se empenhando, renunciando, que isso é muito importante, Wagner. Muitas vezes as pessoas botam a mão no bolso para dar uma contribuição, que a gente precisa muitas vezes, mas eu digo, ao invés de botar a mão no bolso, venha passar meia hora aqui, uma hora de um momento de lazer seu, né? E, no entanto, as pessoas muitas vezes elas não estão ainda preparadas para este momento, para viver isto. E nós estamos aqui exatamente dentro desse ideal, né? Não é querer ser melhor do que ninguém. Nós precisamos levar uma proposta séria, mas será sempre uma casa de motivação. E tudo isso que nós falamos hoje, Wagner, nós temos na sexta-feira o estudo aqui, temos na quarta-feira com você, temos na quinta-feira com o Renato, temos na terça-feira com o Sérgio, temos no sábado com o Germano, e temos na tarde com o Lourenço, com Josiane, com depois violão, tá? Todos os dias o Chico tem uma coisinha para oferecer, e com muito amor, com muito carinho, porque se tem uma coisa que eu não aceito no Chico Xavier, você sair pior do que quando entrou. Não tem jeito de sair. Gente, então, até pegando a deixa de Dejan, nós vamos concluir o nosso programa de hoje. Eu vou passar para vocês a nossa agenda semanal. Então, nós começamos a partir da segunda-feira com o nosso hospital espiritual, onde a partir das 17h30, 18 horas, nós estamos já aqui atendendo as pessoas e vamos até a última pessoa sair daqui. Então, o nosso hospital espiritual visa exatamente, através do magnetismo, melhorar, né, beneficiar os seres que estão aqui nos procurando. Depois nós temos, na terça-feira, o estudo do Obreiros da Vida Eterna, que é um livro do André Luiz, né, psicografado pelo Chico Xavier, que quem comanda é o nosso Sérgio Murilo. É a partir das 8 horas da noite. Qualquer pessoa pode vir. É maravilhoso o estudo. Deu um realce maravilhoso com o Sérgio, trabalhando com esse livro e abrindo toda uma visão renovada, que o Sérgio é maravilhoso. Depois, na quarta-feira, nós temos já o Dejan aqui, já pegando no pesado, a partir das 8 da manhã. E vai até a última pessoa atendendo as pessoas no atendimento fraterno. Às 14 horas, na mesma quarta-feira, nós temos uma palestra e o Dejan continua atendendo. Depois, às 15 horas, nós temos passes magnéticos, também da mesma forma para auxiliar as pessoas que necessitam. Às 19h30, eu estou aqui com o atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. Às 20 horas começa uma palestra também de temas gerais. Às 21 horas, passes magnéticos novamente. Na quinta-feira, nós temos à noite o estudo do Livro dos Espíritos com o nosso queridíssimo, grande pessoa, grande espírito, que é o Renato Cabral, uma pessoa maravilhosa, fantástica. E sim, no próximo programa estará conosco, né? Já não criando aí uma expectativa, porque o Renato estará conosco no próximo domingo. Hoje foi especial, porque é especial do Dia dos Pais, amanhã não poderíamos, estamos com os pais e tal, então os filhos estão conosco, né? Então não dava para fazer o programa no domingo, mas no próximo domingo já vem o Renato Cabral aqui para a gente conversar, bater um papo bem gostoso. Mas o Renato, ele tem esse estudo na quinta-feira, às 20 horas, também aberto a qualquer pessoa que queira aqui vir para conhecer doutrina espírita através do estudo do Livro dos Espíritos. Na sexta-feira nós temos o nosso Dejan novamente, no Ação e Reação, o livro de André Luiz também, psicografado por Chico Xavier, às 8 horas da noite, discutindo o porquê da vida, né, Dejan? E as causas e efeitos que são provenientes de tudo que a gente faz aqui na Terra. Então o estudo está maravilhoso também, então todos podem vir. Quem pode vir? Todo mundo pode vir. Não tem religião, não tem nada disso. A gente está aqui para acolher todos que queiram discutir doutrina espírita e aprender doutrina espírita. No sábado, nós temos exatamente às 8h30 da manhã, meditação com o nosso Germano, que foi um entrevistado anterior,
E Germânia tem um trabalho perfeito e nessa área, um trabalho maravilhoso também, certo? A partir das 8h30 da manhã, quem tiver interesse de vir, pode vir, tá, pessoal? Não precisa se inscrever, não precisa dar o nome, nada. É só vir às 8 horas da manhã aqui que você vai participar da meditação com o Germânio, vai aprender a meditar. Depois, às 3 horas da tarde, me desculpem, nós temos a evangelização infantil, com a professora Lu, com Graça, com Lourenço, com Dona Jo, com todos eles aqui, com a meninada aprendendo a evangelização, aprendendo doutrina espírita e aprendendo as palavras e a moral do Cristo. A partir das 16 horas nós temos o nosso violão fraterno, que são aulas básicas de violão, mas é uma terapia, porque é muito gostoso tocar, cantar, e eu estou aqui para exatamente dar um auxílio. Eu sou o facilitador, não o professor, mas o facilitador dessa atividade aqui do Chico. Tá? E estamos também divulgando que nós estamos em campanha para adquirir mais instrumentos musicais, portanto mais violões, porque a nossa família aqui dos alunos está crescendo demais, nós temos pouquíssimos instrumentos, então estamos solicitando aqueles que têm um violão, que não usam mais, que querem doar, por favor, é só trazer aqui, ou na loja do Dejan, que fica ali em frente do Banco do Brasil, tá certo? Ou no meu estacionamento, lá no parque de estacionamento, no nosso estacionamento, que fica ali do lado da Prefeitura Municipal de Caruaru, ao lado do La Massa, vizinho do La Massa, é o parque de estacionamento, é só ir lá e deixar o violão. No sábado à noite nós temos uma palestra também, uma palestra em termos gerais. Hoje nós temos Sérgio Murilo aqui no grupo de estudos espíritas Chico Xavier a partir das 8 horas, né? Então já às 8 horas tem o Sérgio Murilo aqui no grupo de estudos espíritas Chico Xavier, com um tema fantástico, um tema maravilhoso. Também, né? Que será transmitido. A palestra será transmitida. Será transmitida ao vivo, foi bom Dejan lembrar, será transmitida, mas o bom mesmo é vir aqui, participar ao vivo e conversar com o Sérgio, conversar com a gente, interagir, que o gostoso é esse calor humano. Ok? Então, e no domingo a gente, como sempre, vem aqui para limpar o Chico, vem trabalhar tudo isso para poder recomeçar na segunda-feira. Então, um beijo no coração de vocês, muito obrigado novamente pela atenção de todos nessa tarde maravilhosa e começo de noite, e já nos aguardamos. Dejan. E feliz Dia dos Pais, né? Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Estamos aqui exatamente para parabenizamos a todos os pais. Exato. Ausentes, presentes, exato, distantes. Que os filhos não esqueçam dos seus pais. Seus pais. Isso faz parte de um projeto comandado por uma força muito maior, força de Deus. Exato. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima Hora do Chico.